Fala galera do Coffee & Food, tudo bom? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre slugs, sobre pellets, sobre todo tipo de projétil, coisa que voa, bolinha, aquilo que se dá para empurrar de uma carabina, uma arma de fogo, e seja lá o que for. Hoje em dia a gente está vivendo a febre dos slugs do ar comprimido, mas assim, em verdade isso é mais antigo do que andar para frente. Então vamos para um pouquinho de história. Na Guerra Moderna, aí desde 1700 e qualquer coisa, depois que a Europa passou a usar pólvora e rifles, a princípio eles usavam o quê? Um rifle do estilo com haste, você pegava a vareta, colocava o projétil envolto de um couro ou de uma bucha para aumentar a pressão dentro do cano, pólvora, espoleta, levava o cano à retaguarda e toma de chumbo. Isso aconteceu durante quase 100 anos. Falando da parte da guerra, beleza? E aí eis que chegou perto das guerras napoleônicas, final da campanha da Índia. Na Inglaterra surgiram os primeiros grupamentos de riflemen, né? Os carabineiros ou os fuzileiros. Aí a Inglaterra passou a usar em grande escala, né? Não que já não existisse, fuzis, rifles com cano raiado, certo? Aí já no período napoleônico todo isso foi usado e foi se desenvolvendo com o passar do tempo cada vez mais. Então assim, isso 1790 para cá, começou a Guerra Napoleônica em 1803 mais ou menos, e daí seguiu. Então você vê que já tem mais de 200 anos essa brincadeira, né, de slug sendo atirado por aí. Mas o que raio é um slug? Slug é todo e qualquer projétil ogival ou semi-ogival e acabou. Gente, não tem nada por trás desse conceito. É um projétil ogival ou semi-ogival, nada além disso. Pô, não tem nem como chover mais no molhado. E por que ele tem esse nome? Porque a gente não chama aqui de bala, lá eles chamam de slug. É um termo meio chulo, é um termo meio pejorativo. Não, pejorativo, né? Então é isso, projétil que vai. Isso aqui é o quê? Um diabolô. Mas tem diferenças fundamentais de um slug para um diabolô. O diabolô, ele tem a parte ogival do projétil, semi-ogival, hollow point, seja lá o que for, e a parte da saia. Agora, qual que é a diferença fundamental? Fundamentalmente, isso aqui, o pellet, ele é estabilizado pelo arrasto. Isso é uma peteca. Se eu arremessar este treco aqui lá no 10º andar, ele vai subir bolando, na hora que ele começar a cair, ganhar velocidade bastante, controla a fera aí! Ganhar velocidade bastante, ele vai ter o arrasto da saia e ele vai cair perfeitamente dessa forma. Quando a gente atira um pellet de uma carabina, seja ela com cano raiado ou cano liso, ele vai sair voando já de forma correta e vai ter uma precisão muito razoável, a curta distância, talvez até média, mesmo que não tenha raiamento, que já está saindo na velocidade adequada para que tenha um arrasto na saia. Diabolôs são estabilizados por arrasto. Canos que utilizam diabolôs não precisam ter torção muito importante, porque o momento angular, a rotação, vai fazer diferença, claro, a gente sabe disso, mas não é o fundamental para a estabilização desse tipo de projétil. Suponhamos que isso aqui seja um slug. Vou botar um slug bem grande aqui para a galera ver. Suponhamos que isso aqui seja este trequinho, um slug aqui, que no caso esse é do Snake, de 58 grains, pronto. Imagine, use a sua imaginação. Ele não tem como ser estabilizado pelo arrasto, ele não tem uma saia, ele não tem uma zona de baixa pressão aqui e depois outra zona de baixa pressão, alta pressão só na ponta. Isso aqui se estabiliza sozinho. Ele não tem essa situação, tem alta pressão na ponta, atrás uma zona só de baixa pressão e bastante turbulência, e a tendência desse treco, se ele não rolar, é ele perder a estabilidade. Agora, ele tem muita massa, muito mais massa do que isso aqui. Às vezes o centro de massa
do pellet é deslocado para frente. Disso aqui não, dá do meio para trás. Então o que ele precisa? Sem entrar muito na física, já entrando um pouco, ele precisa de momento angular, ele precisa estar rodando muito, ele precisa de uma torção muito importante do cano para mantê-lo estável durante o voo. E se for exagerado, vai até acontecer uns fenômenos esquisitos. Se a torção estiver muito grande, ele vai sair do cano angulado para cima, a parábola vai continuar e o projeto vai cair desse jeito. Se não for exagerado, ele vai voar perfeitamente correto, fazer a parábola toda e está tudo certo. Mas isso aí é mais para frente. Então, digamos que nos primórdios das armas de pressão, que começaram em 2 locais diferentes e mais ou menos ao mesmo tempo durante o período pré-guerra, pré-segunda guerra. Na Alemanha, quem fazia era a RWS, a Diana e a HW. Na Inglaterra, a BSA, que por acaso foi uma das maiores fabricantes de arma de pequeno porte da história, né? E continua até hoje aí fazendo arma de ar comprimido. O que eles desenvolveram a princípio? Armas de mola, com bucha de couro, que a pressão vinha, aumentava e expelia o projétil lá na frente. Eles a princípio fizeram o quê? Bolinhas de metal, calibre bem pequeno. Depois tentaram mudar para o slug, porque era o que eu sabia na época. Isso aqui não é invenção fácil, isso aqui é um negócio difícil. Só que não deu certo, não tinha boa precisão, porque não tinha energia o suficiente naquela época para empurrar um treco desse, que era o natural, que era o que tinha sido inventado. A gente saiu do projétil bola para o projétil slug porque era muito mais preciso. Só que para arma de ar comprimido, nos seus primórdios, não dava. Então, sem ser redundante, não havia energia o bastante para empurrar esse treco e fazer ele ter o momento angular necessário, a torção necessária do cano e sair de forma satisfatória. Não dava, simplesmente não dava. Algumas empresas lá no início, não sei quais agora, não vou inventar o que eu não sei, começaram a desenvolver o Diabolô porque ele era autoestabilizante. Chega a ser ridículo, mas é isso mesmo. E aí ele voava de forma adequada mesmo que em baixíssima energia. Essas empresas fizeram carabinas durante quase um século. E aí veio lá a BSA, não sei que número, a HW, que foi a 15, depois algumas armas, a FEM Werkbau começou a fazer a arma olímpica nos primórdios. Aí, enfim, a Diana foram lançando, a HW30, daqui a pouco a 35, ninguém sabia a velocidade que aquilo voava, surgiram os primeiros cronógrafos, o pessoal foi medindo, papapá. Um dia a gente chega nas PCPs mais modernas e as PCPs com 40 joules. Quando a gente chegou nos 40 joules, todo mundo só atirava isso aqui, mas por força do hábito. Porque um dia uma mente pensante falou, vamos olhar para o passado, vamos olhar para tudo aquilo que a gente sempre soube, e resolveu voltar para o slug. Será que hoje, isso há 5 anos, 6 anos, a gente tem energia o bastante para empurrar esse treco aqui numa carabina de ar comprimido, mesmo que seja um projétil mais leve? Sim, nós tínhamos. E começaram a ser desenvolvidas as PCPs de maior energia. Essa é a história natural do nosso esporte, é como ela aconteceu. Uma vez que passamos a atirar slugs, passamos a buscar cada vez mais energia, surgiram as pré-câmaras maiores, que já eram tendência, surgiram as armas com 2 reguladores para aliviar a primeira reguladora, cada vez busca de maior potência para atirar com isso aqui, porque isso aqui é mais preciso que o pellet. Um fuzil atira isso aqui. Um 22LR atira isso aqui, a bala, um slug, um projétil ogival ou semi-ogival. Isso é mais eficiente do que isso. O slug, o treco que voa, do jeito que você quiser chamar isso aqui, ele consegue voar muito bem se tiver o momento angular, a torção necessária em velocidade subsônica e depois muito bem em velocidade supersônica. Só não voa muito bem na zona transônica por conta da instabilidade. Isso aqui só voa bem abaixo da velocidade do som. Depois fica uma zona. Não acredito que por limitações físicas mesmo,
a gente vai chegar a armas de ar comprimido atirando slugs supersônicos. De repente, daqui a alguns anos eu vou ter que fazer um vídeo me retratando, mas eu realmente não acredito. O importante é que esse histórico todo serve para mostrar que não é uma novidade, a gente redescobriu a roda. Agora que a gente tem energia suficiente para empurrar esse treco. E ele é mais preciso, a tendência é que ele seja mais preciso. Doa a quem doer, beleza? E era basicamente isso que eu tinha para falar sobre pellets, sobre slugs, fazer uma revisão histórica do negócio e explicar por que isso aqui está crescendo muito nos últimos tempos, né? Isso aqui cresce porque nós temos carabinas cada vez mais potentes, com maior capacidade de empurrar um projétil que tem uma... esqueci de um detalhe importante. Por que isso aqui era muito fácil de atirar também? Era muito leve, mas tinha duas áreas de contato no cano. Aqui na cabeça e na saia. O slug não. Ele tem uma área de contato com o cano gigante. Gigante. E isso dificulta mais. Demorou que a gente tivesse energia bastante para isso. Aqui na minha mesa eu coloquei alguns exemplos de slug que eu tenho usado bastante. E vou falar porque são fabricantes nacionais e eu gosto de enaltecer a indústria nacional. Vou falar primeiro do Eldaí, dar um puxão de orelha nele, porque as caixinhas dele ainda não estão muito bem padronizadas, mas ele faz slugs fenomenais. Especialmente no ponto 216 e ponto 16,5, que estão se dando muito bem com canos CZ com choke. Sem choke também. Outra preferência minha é o chumbo do Kleber, o Franco. Uso muito o F25, porque se deu muito bem na minha Cricket. Excelente fabricante nacional, artesanal. Outra pessoa que está indo muito bem é o FG, Freire Guerra, faz os slugs que eu gosto bastante. Esse aqui é um monstrinho de 66 grains para atirar no ponto 30. Todos têm bastante qualidade. Eu peguei essa lata aqui enganada do Freire Guerra também. Você vai me desculpar aí, JJ. JJ é um amigo que faz um slug realmente bom também. Eu tenho utilizado o slug dele com muito sucesso no Superior Liner de 700mm com a Maverick do Joselito. Tá, sucesso demais. E esse aqui é do Carlos, um rapaz, né, que eu já falei, lá de Garanhuns, se não me engano, que faz esse Snake Slug aqui, que é um sucesso, tanto no 22 quanto no 30. Esses são os que eu gosto. Eu só falo do que eu conheço. Tem outros bons fabricantes, mas eu não os conheço. Não vou falar de JSB de 18, JSB de 15, todo mundo sabe que a grupo embraga basicamente tudo, né? Agora vale aquela máxima para terminar esse grupo. O atirador não escolhe, esse grupo não, esse vídeo, né? Porque eu estou tão acostumado a fazer agrupamento. O atirador não escolhe o chumbo. O atirador não escolhe. Repita esse mantra. Quem escolhe o chumbo é a carabina. Eu gosto do... Agora eu decidi que eu só vou atirar com o slug do Eldaí, mas se o slug do F25 for melhor, eu tô quebrando minha cara. Eu testo todos eles, de repente nenhum deu certo, mas aí o slug do Chiquinho foi melhor. Pô, vai pra ele. É a sua carabina que vai escolher o que você vai disparar, e não adianta ser teimoso com isso. Beleza? Então assim... Esse era o meu vídeo, que era para ser breve, ficou grande, tem muita informação e tem muito mais a ser debatido. Espero que a gente continue essa conversa aqui embaixo. Se você gostou, aquela mendigaria básica, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Se não gostou, deixa seu dislike. E espero que vocês atirem cada vez mais e errem cada vez menos, especialmente se for 8 vezes. Grande abraço para vocês!